Meninos e meninas, patricinhos e patricinhas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal de YouTube. E hoje vamos fazer um tier list, Patrício, interessante do selecionado do Brasil atual, sim senhor. E quero que você quede até o final, Patrício. Vou estar calificando, Patrícios, ranqueando jogadores de Brasil como super craque, craque, bueno, meio pelo e malo. Assim que nada, patricinhos, antes de mais nada, lo mais importante, deixa o le gusta, siga-me se todavia não me segue e ative o timbre para mais conteúdo que eu subi acá. Bueno, seguimos, patricios. Bien, acá temos, patricios, o tier list, patricios, com os jogadores atuais de Brasil. E obviamente muitos têm questionado: ah, Patrício, não tem tanto super craque como 20 anos atrás. Sim. Eu entendo, hermanos, eu entendo. Por isso eu vou qualificar esses jogadores a me ver e ver que onda, quantos super craque há no Brasil de hoje. Bueno, vamos começar com Alisson Becker. Alisson Becker, para mim, não chega a ser o super craque, mas um craque, sim. Um craque que tem uma carreira brilhante em Liverpool, já tem na Champions League, já foi melhor arqueiro do mundo. Poderia pôr em super craque. Na verdade, eu vou pôr em super craque porque hoje é o arqueiro, é o melhor arqueiro do mundo junto com Courtois. A verdade é essa. Então eu pongo Alisson Becker de super craque porque já ganhou bastante coisa. E para um arqueiro, você vê que um arqueiro é muito difícil para um arqueiro. Esta posição de arqueiro é mais difícil de vós destacar-se que um delanteiro, que um meio campo. Assim que Alisson Becker para mim é um super craque. Sim, senhor. Vamos de André do Fluminense. Quem conhece o André do Fluminense aí? André do Fluminense, que ganhou a Libertadores, né, em 2023, né, ano passado. Eu vou pôr um jogador bueno. Eu creio que falta muito para se tornar um craque e muitíssimo mais para ser um super craque. Mas vale, papai, é óbvio. Bien, vamos com André Santos, hermano, André Santos, para quem não conhece o André Santos, Patrício, é aquele jogador que foi vendido para o Chelsea, o jogador de Vasco da Gama, que ganhou a Copa Sudamericana de Uruguai, que falou, procura ser rival em Sudamérica, e depois daí parou de jogar futebol, irmão. Desapareceu esse senhor. Então eu vou pôr meio pelo, um jogador meio pelo. Na verdade esperava muito mais. Oxi, que passou acá? Abriu anúncios, perdão, Patrício, perdão, pero eu sou iniciante nisso. E claramente sumiu depois daí desse sul-americano sub-20. Teve até oportunidade na seleção de majores e perdeu para Marrocos e foi horrível. Bien. Meio pelo. Agora vamos de Antony. Olha só o Antony, hermano. O Antony venia como uma promessa, ganhou a medalha olímpica em 2021 com Brasil. Estava numa temporada boa em Ajax, pero tudo cambiou quando ele se foi para Manchester United. Como que quedou amargando o banquillo. E eu vou pôr o jogador hoje. Hoje Antony é um jogador meio pelo. Antes poderíamos considerar bueno, próspero a craque. Pode ser que cambie Antony, se cambiar de equipo. Sim, pode ser, hermanos. Pode ser. Se ele for mais objetivo, Antony, pode ser que sim. Pode ser que cambie, passa para um jogador bueno, de bueno passa para craque. Agora super craque não creio que chegue. Não creio que chegue nesta grama. Arthur Cabral. Arthur Cabral é um delanteiro da Fiorentina, jogou em Benfica e não teve oportunidade com o Brasil. É um jogador bueno, né? Tem números específicos. É um delanteiro que marca bastante gol, pero de verdade vou pôr bueno. Todavia não teve oportunidade. Ayrton Lucas. Ayrton Lucas é o lateral de Flamengo, né? É considerado por muitos bueno. Então vamos por bueno, porque na verdade é bueno o jogador, pero não teve tantas oportunidades como venho dizendo em los selecionados de Brasil. Foi convocado por Dorival Júnior na última convocatória, onde Brasil enfrentou a Inglaterra e a equipe de Lotor, que é a Espanha, pero não teve sua oportunidade e não vai jogar a Copa América, não foi selecionado. Bueno, este é Bento. Tá, o arqueiro do Atlético Paranaense, vou mostrar para vocês, tá cá Bento. O Bento jogou os dois partidos de titular, os dois partidos amistosos, em frente à Inglaterra e em frente à Espanha, e estuvo muito bem, hermanos, estuvo muito bem. É um jogador que joga em Atlético Paranaense, tá? Mas assim, eu creio que para tu ser um craque, super craque, você tem que sair da Sudamérica. Tá, eu já sei que muitos vão falar, mas Patrício, como vai menosprezar a Sudamérica? Que hoje estamos nos tempos distintos. Antes, Sudamérica era mais que Europa. Antes tu vê que Pelé não necessitou sair
de Sudamérica para ser um super craque, ¿entendes? Foi em Brasil e tudo mais, pero Bento é um jogador bueno, me gusta, pode ser craque, pode ser o super craque, pode, desde que vá em Europa e haga uma carreira buena. Beraldo! O Beraldo é de São Paulo, para quem não conhece, Patrícia. O Beraldo agora está em PSG. Teve uns partidos aí de Champions League que não hizo bem para Beraldo, não? Inclusive contra Borussia Dortmund, que teve uns errores. Teve um erro também no partido amistoso em frente à Espanha, onde levou um canho de Uomo. Como me vai levar canho de Uomo? Bueno, então Beraldo, meio pelo para mim. Por ahora, pode melhorar, pode. Pero foi campeão da Copa do Brasil com São Paulo. E está na Europa, está iniciando agora. Não vamos crucificar esse pendejo. Vou poner bueno. Pero quero ver mais dele. Que necessitamos ver mais de Beraldo. A ver se em Brasil pode render o mesmo que rendeu na temporada que São Paulo ganhou a Copa do Brasil. Bueno, venimos agora, Patrício, com o Bremer. Cara, o Bremer é craque, hermanos. Perdão, pero o Bremer é craque, isso na temporada magnífica em Itália, foi considerado o melhor defensor dessa temporada na Liga Italiana, é um jogador forte, é um jogador rápido, é um defensor que para mim merecia a titularidade junto com Éder Militão, desde que Éder Militão esteja em sua plena forma física. Bueno, então para mim é um craque. O Bremer, eu digo craque por sua posição, não estou dizendo de craque de gambete, não. Craque porque ele, em sua posição, ele é muito bueno. E na verdade, revolucionou muito, Patrícios. Desde a Copa do Mundo 2022, é um jogador hoje, um dos defensores, junto com Gabriel Magalhães de Brasil, que tem se destacado em Europa. Bueno, titular absoluto de Juventus. Bruno Guimarães, um craque, hermanos. O que está fazendo no Newcastle é algo incrível de Bruno Guimarães. Bruno Guimarães é tremendo. Hoje é o meio-campo que o Brasil necessita, né? É um meio-campo, é jovem, é um meio-campo que vem fazendo grandes temporadas em Newcastle. Esperamos que Bruno Guimarães pode ir por um equipo de mais tabla e alta, seja na Premier League ou qualquer outra liga. Está em Newcastle, que é um equipo de meia tabla, pero é titular absoluto. E essa temporada magnífica, já são 2 temporadas que vem fazendo magnificamente. E abriu outro anúncio. Oh, Deus. Bien. Agora vamos com Caio Henrique, Patrícios. Caio Henrique é o lateral de Mônaco. É um jogador bueno, pero teve poucas oportunidades em Brasil e quando tinha oportunidade se lesionou. E aí como que terminou quedando fora da plantilla de Brasil para a Copa América. Bueno, Carlos Augusto, que joga em Inter, bueno jogador também, tá? Joga em Internacional. Teve uma temporada aí tremenda com o Internacional, principalmente a temporada passada, onde a Internacional chegou na final de Champions. Essa temporada tuvo oscilando, não tuvo tão bem. Em Brasil não tuvo tampouco um futebol digno, mas eu pongo um jogador bueno, é um jogador que por aí cumpriu bem a função. Casemiro, o Casemiro é um super craque, hermanos, e não tem como falar hermanos. Eu sei que nos dias de hoje o Casemiro está mal, né, fisicamente, foi para uma equipe, não sei o que passa no Manchester United, que todos os jogadores que vão aí não rende o que rendia nos outros equipos. Vou dar um exemplo de Maria, Alexis Sánchez, Ibrahimovic, todos que passaram aí não tiveram o rendimento que tinha nos outros equipos anteriores. Então o Casemiro bajou muito de nível depois que saiu de Real Madrid, pero tem 5 Champions, hermano. Isso é uma carreira tremenda no Real Madrid, essa carreira vitoriosa, onde tem o Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale, esse equipo astronômico de Real Madrid. Então para mim Casemiro é um super craque, tá? Em sua posição, para mim é um super craque, em sua posição, jogando de 5. Mas hoje sim, bajou muito de gama, pero a história dele não se borra. Danilo tá em Forest, tá? O Danilo era de Palmeiras, para quem não conhece, tá cá Danilo. Mas eu vou pôr um jogador bueno. Se tá em Europa é porque é bueno. Já tá, hermanos. Éder Militão é um craque. É um craque que pode se tornar um super craque, né, Patrícios? É um jogador que começou em São Paulo, jogou de lateral direito em Porto e chegou a Real Madrid, ganhou já gamas de títulos. É um jogador que hoje Ancelotti é importante para ele, né, pela plantilla. E agora com a saída de Nacho e tudo, porque estava lesionado, sempre foi titular absoluto de Real Madrid. E nada, então para mim
É um craque, Éder Militão, na sua posição, Patrício, afirmo. Cada posição tem uma forma de vos ver como é o jogador. Para mim, Éder Militão é um craque. Bueno, podemos até pôr no top 5 dos melhores defensores do mundo da atualidade. Douglas Luiz, que joga em Aston Villa. O Douglas Luiz é um bueno jogador, vou pôr bueno. Eu creio que o Douglas Luiz há tempo já vem jogando um futebol refinado em Aston Villa. O tema é que Douglas Luiz, eu creio, para ser um craque, ele necessita estar num equipo melhor. Por que o Bruno Guimarães está ali? Porque o Bruno Guimarães está fazendo chover em Newcastle, Patrício. Por isso. Bueno, vamos de Ederson. Ederson, para mim, é um super craque, hermanos. É titular absoluto no City de Guardiola, já ganhou vários títulos, é um arqueiro consagrado em Europa. Então, quando você tem um arqueiro consagradíssimo na Europa, da gama de Ederson, de Alisson, são super craques, hermanos. Foram já considerados 3 vezes ambos goleiros arqueiros da Premier League, né? E nada, hermano, e nada. Para mim, Ederson. Emerson Royal, malo, hermano. Que jogador malo é esse Emerson Royal? Por favor, que jogador malo. Se Emerson Royal é jogador de futebol, eu sou astronauta. Ele tipo é horrível em Brasil. Tuvo aí uma temporada que oscilou em Tottenham hoje, é horrível, está de suplente. Na verdade, um jogador que não merecia vestir a camisa de Brasil, levou um baile borboso no último partido eliminatório que tuvo convocado com Colômbia. O Luiz Dias passeou por arriba desse senhor, então para mim é um jogador malíssimo. Endrick, o Endrick, vocês sabem que é uma promessa, né, Patrícios? Mas é um craque. Né? Aquele craque que com 17 anos já tá no equipo mais grande do mundo, que é o Real Madrid. Pode ser um super craque? Pode ser um super craque, mas eu creio que com a pouca idade, já ter o que hizo com o Palmeiras, ganhando 2 Brasileirão, né? Disputando com apenas 17 anos, já se nota que é um jogador que é bueno, né? Ajudou o Palmeiras aí ganhar o último Brasileirão em partidos importantes. Então eu pongo como craque. Gabigol eu vou pôr como bueno. Ah, Patrício, mas isso gol em final de Libertadores, é um goleador, é que o Gabigol na verdade é jogador de clube, nunca jogou bem em Brasil, né? Eu creio que para ser um craque tem que jogar nos dois, né? Óbvio que o Endrick aqui todavia tem tempo, tem 17 anos, mas comparamos com o Gabigol já tem uns 26, 27 anos e, bueno, todavia não chegou a um patamar de dizer, bueno, esse é o 9 de Brasil. Não, nunca pudo ser o que tinha um Ronaldo fenômeno, como era no Flamengo, na verdade, decisivo, porque sempre foi decisivo no Flamengo, na bestia no Flamengo, Gabigol, pero não é igual, não é uma bestia, na verdade, em Brasil. É um bom jogador, poderia ter até a opção aqui de muito bueno, mas não sei se chega a ser um cracaço, um craque, hermanos, né? Por mais a gente, assim, averigua pelos títulos, tá bem? Eu estou averiguando também pelos títulos, pero eu creio que Gabigol baixou muito o nível, tá? E não sei, eu esperava que Gabigol jogasse em Europa, hermanos, não sei, foi internacional, volveu a Flamengo, quedou em Flamengo e quedou estancado aí. Eu creio que falta para Gabigol ser um craque de verdade, assumir a responsabilidade, ir em Europa e fazer seu nome. Não vi isso de Gabigol, se esperava muito mais dele, de coração. Gabriel Magalhães é um craque, hermano. Na temporada que isso em Arsenal, mamita, incrível, não tenho nem discussão para falar. Gabriel Jesus, um bom jogador. Ah, Patrício, como não vai considerar craque o Gabriel Jesus? Hermanos, vamos lá. O Gabriel Jesus era um 9 que prometia para o Brasil. Era uma revelação tremenda. Oscilou em City, tá oscilando no Arsenal, não tem nenhuma constância, tá? E em Brasil participou de 2 Copas do Mundo, hermano. E é considerado o pior 9 da história de Brasil. Não anotou um gol em 2 Copas do Mundo que participou. 2018 e 2022, bueno, foi lesionado. Pero em 2018 não anotou um gol, hermanos. Ou seja, um 9 que não anota gol, como que tu pode considerar um craque, hermano? No selecionado, no mais grande do mundo. Entende? Onde passou Ronaldo Nazário, onde passou Adriano, onde passou Luiz Fabiano e tantos outros delanteiros. Assim que, não dá.
Guilherme Arana. Guilherme Arana é também um jogador bueno. Teremos bastante jogador bueno. Lateral esquerdo do Atlético Mineiro. Tá convocado para a Copa América, tá? Ibanes, meio pelo esse jogador, tá na Arábia hoje. Não sei porque foi convocado para o Brasil. Para mim, esse jogador aí é empresário. Não digo mais. Jolilton, bueno jogador. Foi expulso no último partido que enfrentou a Argentina, aquele encontrão com o De Paul. É muito bom jogador, fez uma temporada digna em Newcastle, pero todavia falta. Eu creio que é um bom jogador que pode preencher este meio campo de Brasil novo, mas eu creio que ainda falta para ele ser craque, não? João Gomes, quem não conhece, foi campeão com o Flamengo em 2021, não? Em 2022, perdão, na Copa Libertadores. É um tremendo volante, me gusta do João Gomes, mas é um jogador bueno, todavia para ser craque, eu creio que ainda falta provar ainda. João Paulo, este aqui eu nem conheço, irmão, de verdade, João Paulo, irmão, esse aqui o que é? Um arqueiro, cara? João Paulo, eu vou pôr malo, cara, porque não sei. João Pedro é um bom jogador, João Pedro, joga em Brighton, tá, Patrícios? Pero a lesão dele complicou a temporada dele e a própria convocatória para o Brasil. Bueno, aqui temos Léo Ortiz. Léo Ortiz era jogador de Red Bull Bragantino. Agora está em Flamengo. É um bom jogador, não vou pôr meio pelo, porque para mim é um bom jogador, pero é como eu digo, tá faltando visar a Europa, né, Patrícios? Visar a Europa, de verdade, né? Eu vou até pôr meio pelo aqui, porque de verdade ele não é nem titular em Flamengo, para tu ter uma noção. Aqui o Lucas Perry é aquele arqueiro do Flamengo, do Botafogo, meio pelo, né? Meio pelo porque teve a oportunidade, isso na temporada magnífica no Brasileirão do ano passado, onde teve aquele arranque do Botafogo e terminou perdendo por Palmeiras no final. Mas de verdade, teve até convocado por Brasil, blá 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 blá, pero bajou de nível, hermano. Hoje não é nem titular do equipo de Botafogo, hoje quem é titular é Gatito, este paraguaio. Bueno, Marcos Leonardo é delanteiro do Benfica, vou pôr como bueno. É um tipo que antes de Santos ser ascendido para B, foi o goleador de Santos, né? Um jogador que levava na espalda Santos, jogou a Copa do Mundo Sub-20, foi um dos goleadores de Brasil na Copa do Mundo Sub-20, mas eu creio que ainda falta para ele ser craque, tá em Benfica, tá se desenvolvendo aí, esperamos algo mais, porque é um PIB todavia. Marquinhos, o Marquinhos de super craque, que era considerado tempo atrás, se tornou craque. De craque veio para um jogador bueno. E aí, eu posso pôr aqui meio pelo ou bueno, pode elegir. Mas eu vou pôr bueno, por consideração. Mas o Marquinhos bajou muito da gama de nível. Da época que ele ganhou a medalha olímpica, quando estava Neymar junto, era um jogador que eu dizia, pô, que defensor, hermanos. Pero depois, como que foi pro PSG, obviamente já estava no PSG, e foi bajando de gama, de a pouco foi bajando de gama, até chegar no pior estado. Perder um gol de penal em la quartos de final de Copa del Mundo, ou seja, um jogador que era considerado para ser um jogador, digamos, experiente para patear penal, terminou perdendo este penal e terminou eliminando o Brasil dessa Copa 2026 e para mim não merece vaga no Brasil, não merece nem revancha. Este é meu opinião. Martinelli para mim é um craque, hermanos. Para mim é um craque, o que ele joga em Arsenal, pero tem pouca mídia, tem pouca marketing, mas é um craque para mim. É um jogador que rompe na linha de 5, é um jogador que vai para arriba, é um jogador que não tem medo de ser feliz e me gusta o estilo de Martinelli. Acá temos Matheus Cunha, malo. Que malo jogador, acho que é o pior jogador delanteiro que eu vi na vida. Ele tipo não anotou um gol no Brasil, hermano, e não sei o que fazia que convocava em Brasil. Para mim era por empresário. Bem, temos acá também Matheus França, é um jogador que era do Flamengo. Eu vou pôr meio pelo, na verdade é essa. Murilo, vou pôr como bueno, não vou pôr como craque, pero a temporada que está fazendo por Forest é algo incrível, hermanos. E não sei por que não lo convocaram. Murilo é um defensor, é um central muito bueno, procurem Murilo de Forest. Vou pôr bueno, poderia pôr craque, não, pero eu creio que ainda está num equipo de muita baixa gama, que é o Nottingham Forest. Obviamente o Nottingham Forest tem dois Champions League e o Newcastle não, de Bruno Guimarães. Pero há uma diferença de técnica, obviamente, mas eu creio que o Murilo tá para
encontrar um equipo grande e vir para craque, porque o tipo é muito bueno, jogava em Corinthians. E o menino Ney que é da cara, mano. O menino Ney é uma bestia, é o super craque do Brasil, é o último joga bonito. É o último joga bonito e essa é a realidade. Menino Ney é uma bestia, hermano. Mesmo manco, lesionado na silla de roda, esse tipo... nadie se acerca a seu talento de Cunha, hermano. É um jogador que... cara, leva pro Mundial 2026 sim ou sim, independente da condição física. Aquele jogador que desequilibra, que rompe uma linha de 5 fácil com suas jogadas geniais, com sua genialidade. O menino nem é foda. Quem habla ao revés não entende nada de futebol. Vamos lá. Angelo, não conheço esse jogador, de verdade, vou deixar cá. Nunca vi, não sei de onde joga, depois vou pesquisar. Em malo. Nino, um bom jogador, mas eu vou pôr meio pelo. Por quê? Porque o Tico é novo. O Tico saiu de Fluminense e foi pra Arábia, hermano. Parar um pouco, foi por plata, hermano. Um defensor no central que poderia ter futuro futuro na Europa. O tipo pega e se vai. Simplesmente depois que Fluminense ganhou a Libertadores. Você vai pra Arábia. Dale, hermano. Deixa de me joder. Deixa de me joder. O Paquetá, hermanos, Paquetá com esse problema aí delas apostas. O Paquetá tem aquela agilidade de craque, mas não é craque. Vou pôr um jogador bueno. Eu creio que falta pro Paquetá é um pouquinho mais de objetividade. Eu sinto que Paquetá falta aquela objetividade que tem um meia, né? Que tem um... Não, cara, é isso que eu digo. Ele é um gênio, ele cria jogada, mas por aí ele oscila muito. Por aí ele tá bem, de repente ele despenca e faz assim. De repente ele tá bem aqui, o Paquetá. Que tu pensa, é um craque o Paquetá, né? Mas de repente vem sempre uma coisa, irmão, que despenca ele pra cá, pra um jogador bueno, né? Nunca é um craque pelas habilidades, mas a nível, a constância é muito flojo. Estava para ir a Manchester City, né? Mas com tudo isso que passou, hermanos, de aposta e coisa, pô, já complicou de vez e parece que vai quedar em Wester One. Aqui temos Paulinho. Paulinho é um bom jogador, é delanteiro de Atlético Mineiro. Tuvo suas oportunidades em Brasil, no selecionado. E até jogou... como que se diz... Jogou no Sub-20 de Brasil. Mas não desenvolveu futebol no selecionado principal, né? O Pedro participou da última Copa, né? Eu não vou considerar o Pedro um craque, hermanos. Eu acho que o Pedro poderia ir para a Europa. Ele quedou muito no Flamengo. Tá bem, às vezes queda no Flamengo, mas hoje, no dia de hoje, o futebol, tu tem que jogar em Europa para se destacar, para ser conhecido mundialmente, né? Por aí ele pode ser conhecido em Sudamérica. Foi até goleador da Libertadores que o Flamengo ganhou o jogador, o craque da América, mas eu não vou considerar, acho que falta. PP é um lateral de Porto, é um bom jogador. Vamos de Pitaluca, não conheço esse jogador, vai por malo, madre minha. Rafinha Caipirinha é um bom jogador. Eu creio que ainda falta para Rafinha Caipirinha ser um craque. Se bem que me gostou as últimas participações de Rafinha Caipirinha na Champions League, me agradou muito. É um jogador veloz, versátil, mas eu creio que ainda falta ele ter aquele up no Brasil. Perde muitos gols tonto. E se ele joga como jogou em Barcelona na Champions, aí eu digo, bueno, tá bem, vamos subir uma gama aqui, vamos pôr super em craque. Mas não, todavía não. Bien, já falta pouco acá, Patrício, já falta pouco. Vamos lá. Renan Lodi, malo jogador, péssimo jogador. Madre minha, é o pior lateral da história que eu vi no Brasil, este Renan Lodi. O tipo, a parte de entregar um gol para a Argentina, o gol de 2021, aquele regalo que a Argentina foi campeão em Maracanã, o tipo é malíssimo, mano. O tipo saiu de Atlético de Madrid, foi para o equipo da Arábia, foi para Forest e do Forest foi para o equipo lá onde está o Neymar. Mas a diferença é que Neymar é craque, ele não é. Então ele foi só por dinheiro, obviamente igual o Neymar, mas o Neymar ainda pode volver a Brasil, pode volver a Europa em algum equipo. Richarlison, amigo dos argentinos, bueno jogador. Jogou bem no Mundial de Brasil, anotou o gol do Mundial, pero depois do Mundial,
se bajou de nível e já não foi o mesmo, né? Antes do Mundial, anotava gol, vestia a camiseta, pero também foi só aquele gol ali que ele hizo, aquele gol em frente à Sérvia, um em frente à Coreia, e depois daí não apareceu em outros partidos como deveria aparecer. Robert Renan é um jogador meio pelo, todavia falta para ele, obviamente está jogando internacional, mas ainda que tá faltando ainda, ele é novo ainda, tá faltando para ele se tornar um jogador bueno, para se tornar um craque, então é um defensor, tá, Patrícios? Rodrigo é um craque, tá? Rodrigo é um craque, quem não considerar o Rodrigo um craque não entende de futebol. O que ele tá fazendo na temporada por Real Madrid é incrível, e salvou o Real Madrid várias vezes, né? Quando tava queimando lá papa, principalmente em Champions League. É um jogador muito inflado, né? Inflavalorado, digamos. Samuel Lino é um bom jogador, Patrício. Joga de lateral no Atlético de Madrid, fez uma temporada boa, digna. Não sei por que não foi convocado ao Brasil. Eu lhe daria uma oportunidade a Samuel Lino. Pero bueno, le dera oportunidade a Wendel de Porto para jogar Copa América e lhe dera oportunidade a Arana de Mineiro. Pero bueno, eu oportunizaria a Samuel Lino. Savinho também é um bom jogador e pode ter futuro para ser um craque. É um jogador veloz, versátil, que vai para arriba. É um jogador muito bom, Savinho. Joga em Girona, isso na temporada tremenda em Girona de Espanha, me agrada muito. Talisca! O Talisca eu poderia pôr como craque, mas não vou pôr pelo simples hecho que o Talisca foi por um... Ou seja, o Talisca esses anúncios. O Talisca teve a oportunidade, Patrícios, claramente, de ser um jogador com carreira boa em Europa. Pero não quis, hermano, e, bueno, passou por algumas equipes, Shakhtar Donetsk, não sei, Fenerbahçe, e terminou quedando na Arábia. Agora tá fazendo uma tremenda temporada na Arábia? Tá fazendo uma tremenda temporada na Arábia. Até eu oportunizaria, Talisca. Oportunizaria para ver que onda. Até para abrir uma ventana para ele ir para um equipo melhor. Pero devido à circunstância, devido à Liga da Arábia, como que para estar em Brasil tem que estar numa liga um pouquinho mais competitiva, né? Pero bueno. Wanderson é lateral, tá? De Mônaco, bueno jogador, me agrada, eu creio que deve ter mais oportunidade, não sei o que passou, que deram uma oportunidade pro Chico e depois não convocaram mais. Vinícius Júnior é um super craque, doila a quem doila. Vinícius Júnior hoje é considerado o balão de ouro. Vinícius Júnior hoje obviamente que não estou comparando, quando eu pongo super craques, que são jogadores de gama muito alta. Obviamente que o Neymar, gente, em talento, não há comparação. Vinícius não tem nem 50% do talento de Neymar. E nem vamos comparar, Patrício. E nem vamos comparar Vinícius Júnior e Neymar com o jogador de 20 anos atrás de Brasil. É isso que quero que entenda. Porque são épocas distintas. E que claramente, hoje, nos dias de hoje, Brasil tem dois jogadores. Até um terceiro vindo por atrás, que é Rodrigo. Mas tem dois jogadores que podem fazer a diferença para o Brasil. Neymar e Vinícius Júnior. Vinícius Júnior necessita, obviamente, jogar em Brasil. Isso é fato. Mas o que ele hizo com o Real Madrid nessa temporada em Champions League é uma loucura de verdade. E te digo que agora tá faltando a cereja de la torta, tá faltando Vinícius Júnior se firmar em Brasil, chamar a responsabilidade e que claramente chegar fino para a Copa 2026 junto com o seu ídolo que é Neymar. Para mim, esses dois são os clave para esse Brasil, junto com o Rodrigo aqui, né? Até o próprio Endrick, veremos que o Endrick vai ter 20 anos para a Copa 2026, veremos o que vai passar. E acá temos o Vitor Roque. O Vitor Roque é um bom jogador, né? Ele poderia estar na gama do Endrick, né? Mas, assim, eu acho que o Xavi meio que queimou ele. A temporada dele, ele não pôde jogar, não teve oportunidade em partida, então como que quedou para baixo. Porque se um jogador tá no banquinho e não pode demonstrar seu futebol, termina quedando, irmão. O Vitor Roque necessita mais oportunidade para atacar como craque, entendeu? No Paranaense, pô, ele demonstrou que tinha um planeamento para ser craque, mas por agora, infelizmente, não teve a oportunidade com Xavi, pero vamos ver com Flick agora, vamos ver com Flick o que vai passar com esse jogador que é muito bueno, me agrada. Eu creio que merece estar nos delanteiros de Brasil para a Copa do Mundo 2026, mas vai depender também do desenvolvimento dele daqui 2 anos, não? Porque tem 2 anos ainda para o Mundial e muita coisa pode passar, Patrício, muita coisa.
E o último é Ian Couto. Ian Couto é um bom jogador jovem, lateral que o Brasil necessita, me gusta muito. Atacando é muito bueno, pero a parte defensiva peca muito. Creio que falta um pouquinho ele trabalhar essa parte defensiva. Ian Couto, que é de Girona, que é parceiro de Savinho aqui, Patrícios. E eu creio que a próxima temporada, supostamente ele já ia pro City. Veremos como vai desarrollar aí depois da Copa América, se Guardiola vai querer sacar o de Girona, que Girona é do Instituto City, né, quem não sepa, né, e vai querer levar para City para fazer parte de sua plantilla. Bueno, e assim quedou, Patrícios, assim ordenei, Patrícios, né, organizei os jogadores de Brasil da atualidade, tá? Pode ser que falte algum jogador aqui, mas organizei dessa tier list que encontrei, tá? Os super craque, né? Neymar, Alisson Becker, Casemiro, Ederson, Vinícius Júnior, craque Bremer, Bruno Guimarães, Eder Militão, Endrick, Gabriel, Martinelli e Rodrigo. E aí vem os bueno acá, que tem uma remassa de bueno, os meio pelo acá e os malo. Bueno, se te gostou do vídeo, Patricinhos, não te olvides, hermano, de me apoiar. Não te custa um peso, não te custa $1, não te custa €1, não te custa nada. Simplesmente vos tem que clicar e deixar o le gusta. E seguir-me se todavía não me segue, se vos és novo acá, seja bem-vindo a meu canal, me apoie, siga-me e lo mais importante, hermanos, que sempre pido, ative o timbre. Por quê? Porque o YouTube te manda a notificação dos próximos conteúdos que eu subir. Se você não ativar o timbre, às vezes você vai quedar perdido e atrasado em meus conteúdos, e que vai ter muito agora com a Copa América e Euro, que falta pouquinho. Assim que vamos. Será? Trágico seria se não. Ai, velho. Será que o Brasil ganha a Copa América?